oportunidade de realmente poder mexer na ferramenta, entendeu? Mas o que você precisar, pode contar com a gente. O workshop ele está bem completo, é porque é muita coisa, assim, é muito material, cada um dos tipos de análise, né? A gente vai passando por cada uma, explicando como fazer todos os detalhes. Então, é muita coisa mesmo, por isso que o workshop ele já está ali com todo esse material disponível, né? Uhum. É, Muita informação que realmente requer mesmo algo e mais aprofundado aí nesse sentido. porque eu vejo que tem muitas pessoas que já têm a assinatura do Allscan e não utilizam assim tudo, porque não sabem mesmo, não sabem utilizar, não sabem para que serve, nem sabem que existe o All MindSync, que você pode fazer a reprogramação mental ali. Então, assim, e pessoas que já estão usando faz tempo, mas não têm conhecimento mesmo das ferramentas, de todas as ferramentas que ele tem, né? Fica ali só no Vitals, né? Nos sinais vitais, e aí não utiliza a ferramenta em toda a sua potencialidade. Então, essa que é a ideia do workshop, é poder mostrar tudo que ele tem, tudo que vocês podem fazer, porque é muito incrível mesmo, assim, São muitas funcionalidades dele, né? são Sim. muitas funcionalidades em um único software, né? Você consegue fazer impregnação de frequência, você consegue fazer os envios à distância, você consegue fazer envio para 16 pessoas ao mesmo tempo de tratamento. Você consegue escanear várias pessoas ao mesmo tempo, né? Você consegue impregnar frequências nos objetos com o Potentizer. Você consegue fazer reprogramação, assim como esqueço o nome daquele que coloca aqui. Ai, meu Deus. Pesquisar, Não, pesquisar. não, não. O Neurospa. É o Ah, Neurospy. era isso. Eurospa. Não é diferente o funcionamento, mas é dentro da mesma ideia de reprogramação, né? Então, Pensando na neuroplasticidade, né? Se através das frequências que você Gente, consegue colocar a playlist, é bem interessante. e eu no novo workshop que vocês vão dar em outubro, vai ter mais coisas do que vocês deram nesse último? Vai ter mais informações? A gente sempre acaba agregando mais porque a gente não para de estudar, né? Então a gente continua estudando. O Luiz está estudando bastante sobre a parte dos dentes, né? Que é bem legal, que é um módulo que você libera, né? Quando você faz a assinatura básica do Allscan, você vai ter acesso ali a tudo aquilo que está no workshop, né? Que são todos os inner voice, que é a análise da voz, análise dos sinais vitais, que são 600 marcadores de saúde, os sistemas corporais, que vai entrar em cada um dos sistemas, depois o abrangente, que aí entra em estruturas mais específicas. Só que fora isso, tem a análise, e dentro do abrangente você até tem uma análise dos dentes, mas é uma análise mais superficial, né? E aí depois você pode desbloquear uma outra parte, que é uma análise dentária. E isso o Luiz está empenhado em estudar mais para trazer para a gente no próximo workshop também. Então, sempre tem coisas novas, né? Mas, assim, a matéria básica é o mesmo do workshop passado, tá? É que a gente não pode deixar de falar que o Allscan, a Solex, está sempre também colocando coisas novas, tá? Isso, né, Se periodicamente sempre tem algo novo, tem atualizações da própria Solex, então sempre tem alguma coisa a acrescentar que a gente ainda não viu, sabe? Eles são bem atualizados, assim, de acordo Sim. com o que os profissionais de saúde estão vendo no momento, né? Então, eles estão constantemente mudando, acrescentando, se aparecem novos vírus, aparecem, né, novos. Por exemplo, recentemente eles acrescentaram o titânio, né, dentro da testagem de metais. Sim. Então, o Protein Spike, né? Sempre eles estão atualizados realmente de acordo com o que o pessoal da medicina integrativa tá atuando no momento, né? Então, isso é bem legal e você não precisa atualizar. Ele já se atualiza e automaticamente você vai ter acesso às atualizações, né? Então, você não precisa fazer nada, né? O software ele se atualiza e você vai ter acesso a essas atualizações.
imediatamente. Bom, será que a gente explica um pouco do Beabá, do que, como ele funciona? Eu acho que a gente podia, não sei o que que vocês acham, daquelas pessoas que só para a gente ter uma base, até saber aí qual o tom aí do que nós vamos poder abordar com vocês e ser realmente eficaz. Eu não sei se alguém que já utiliza tem alguma dúvida pontual. E aí eu acho que a partir daí, né, se dá um panorama geral do funcionamento, do que ele marca, de como que é, Sim, só para as pessoas realmente aí terem a apresentação básica aí de como ele funciona. Se sim. quiserem escrever também, fiquem à vontade. Eu tô aqui de olho aqui no chat. Oi, Quem não boa quiser noite. falar, Eu gostaria de fazer, de matar uma curiosidade, assim, de saber um pouquinho mais, né? Essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade para participar, assim, de conversas, né? Porque quando vocês colocaram da outra vez, eu tinha um outro compromisso e hoje eu dei graças a Deus para poder ouvir pelo menos, né? que bom. E eu fiz a assinatura com as colegas aí, porém não entrei ainda. Não fiz nada ainda. Primeiro, por medo. E segundo, por também não mexer. Ou seja, eu acho que para tirar o medo tem que fazer, né? Mas também não tive muita oportunidade, porque eu trabalho em outro serviço e é uma coisa que eu gosto, né? Que eu acho que é a medicina do futuro, é isso, entendeu? Tratar as pessoas e a gente aqui pode falar, né? Curar as pessoas, na verdade, né? Porque essa medicina arcaica que tá aí, ela não faz quase nada, né? Eu não vou dizer que não faz nada porque eu estaria mentindo também, porque às vezes se uma pessoa precisa de uma cirurgia ou de qualquer coisa do tipo, vai ter que fazer, né? Então, não posso dizer que não cura nada, né? Cura quase nada. E, na verdade, assim, eu sempre achei que eu era doida, né? Quer dizer, já tinha um rótulo de doida na família, por pensar diferente. E aí, quando em 2010 eu conheci o Larry Ribeiro, né? Eu disse, não, eu não sou doida, não. Tem um doido assim, igual que pensa igual eu, né? E aí eu tirei esse título de mim, né? Apesar de ainda ter muito ainda, mas eu escutei agora, eu não sei se foi você, se foi alguém outro que falou que cura, acho que foi a Cintia, né? Que fala, cura, pode fazer em 16 pessoas, mandar para 16 pessoas, né? No caso. Mas e aí, vai mandar para cada uma a ressonância dela, o tratamento dela, ou vai mandar uma para todo mundo? Como é? Eu não consegui entender bem essa parte aí. Tá bem. Vamos falar então sobre o envio das frequências à distância. É, bom, eu vou fazer assim, eu vou compartilhar minha tela porque aí vocês vão entender melhor como funciona, tá? Deixa eu só abrir aqui o, o Oscar. Eu vou entrar aqui na parte de envio de frequências à distância. Hum, compartilhar tela. Ok. Vocês estão vendo minha tela, né? Bom, aqui Eu estou vendo. quando a gente entra aqui, né, essa aqui é a página inicial, básica, onde a gente pode fazer, a partir daqui a gente consegue fazer tudo, né? A gente consegue inserir aqui os clientes para poder fazer as varreduras, a gente consegue inserir os suplementos, os dados dos animais e tudo mais, né? É, e aqui são todas as análises que a gente pode fazer e os tratamentos também estão todos aqui. Então, quando a gente fala de envios de frequência à distância, a gente vai entrar aqui em CEF
E aí a gente consegue criar uma lista de reprodução personalizada para a pessoa, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui nesse maisinho, a gente vai escrever qual é se você for mandar criar uma lista para uma pessoa especificamente, você está criando um tratamento para uma pessoa, você vem aqui e coloca o nome da pessoa. Então, por exemplo, eu estava fazendo, essa aqui é uma paciente, né? Eu estava fazendo o Wellscan dela, né? Então, eu colocaria o nome dela completo aqui, né? E aí eu criaria aqui a lista de reprodução para ela. É como uma playlist, né? Então, eu venho aqui. Aqui são todas essas opções que a gente tem: alcance quântico, frequência quântica, afirmações quânticas. Então, eu vou escolher aqui tudo que essa pessoa está precisando, por exemplo. Pode colocar aqui escudo energético, suporte imunológico, sem estresse. E aí você vai escolhendo aqui, né? Frequência quântica. Você pode escolher aqui as frequências que ela está precisando e cada um desses aqui você vem fazendo a sua seleção, tá? Dentro desse, aqui tem bastante coisa dentro desse Energy, Homeo Energics. Dá para fazer, tem frequências de desintoxicação de bactérias, alguns detox específicos, né? Então você vem, criou sua lista aqui de reprodução para a pessoa. Você pode colocar aqui, se não me engano, são até 15 frequências, né, Simone? 15 frequências. E aí você, depois que você criou, aqui você vai colocar aqui em salvar, e aí você vai colocar para enviar. Então agora ele está enviando essa frequência para essa pessoa. Você pode escolher o tempo que você vai colocar aqui, né? Mas enfim, eu criei aqui uma lista de reprodução para essa pessoa. Eu poderia criar uma lista de reprodução de desintoxicação em geral, por exemplo. Desintoxicação geral. E aí eu viria aqui e eu iria escolher tudo que tem a ver com desintoxicação em geral. Então, poderia até colocar aqui limpeza energética, poderia vir aqui. Aqui tem bastante coisa de desintoxicação. Poderia colocar desintoxicação de bactérias, desintoxicação cerebral, desintoxicação química, dental, desintoxicação metal plus, desintoxicação de metais. Enfim, eu vou criando aqui. Então, eu criei, supondo que eu criei uma playlist, né, de desintoxicação em geral. Eu venho aqui em salvar. E aí eu criei essa playlist que eu posso usar para qualquer pessoa que eu vai enviar frequências de desintoxicação. A playlist ela fica salva dentro do meu software, da minha assinatura, né? Então todas as pessoas que compartilham a assinatura comigo vão poder utilizar também essas playlists que eu crio, né? Então, isso aqui a gente vai fazer um envio de tratamento para uma pessoa. Mas a gente também consegue escolher dentro aqui quando a gente vem aqui em CEF e Multicast, eu consigo fazer um envio para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu seleciono aqui um grupo, por exemplo, eu tenho um grupo aqui da minha família. E aqui eu vou escolher qual é a lista de reprodução que eu quero para essa pessoa e vou colocar para enviar. Aqui a gente seleciona uma flor. A flor ela é algo que é como se abrisse o campo para que a frequência ela chegue de forma mais potente para a pessoa, né? É algo suave, sutil, que abre o campo para que ele possa receber aquela frequência. E aí você coloca aqui e aí você vai enviando. Você pode enviar para todas as pessoas, por exemplo, da sua família ao mesmo tempo. Então é assim que funciona esse envio de frequências à distância. Mas isso seria a mesma coisa para todos, no caso. Não, você pode escolher para cada um, você pode escolher a lista que você gravou para a pessoa. Ah, tá. O envio é para todos, mas a frequência vai ser coisas diferentes.
É específica, você que escolhe aqui qual é Sim, a lista de reprodução que você quer mandar para aquela pessoa, entendi. tá? O bom nessa lista nessas playlists personalizadas, vamos colocar assim, que você pode fazer a personalização, conforme a Cintia falou, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Mas você também pode já deixar suas playlists salvas por exemplo, para desbiose, para constipação intestinal, para detox de metais, para detox de, enfim, é bem interessante porque isso acaba otimizando muito o seu tempo, porque na Uhum, hora que você vai utilizar o multicast, tem coisas que muita gente precisa, vai, proteção, limpeza energética. Quem que não precisa uhum. de uma limpeza energética? Então, de repente, você pode até criar uma playlist de limpeza, você pode criar uma playlist também de afirmações Emocional. quânticas, né, Si? Tem muitas possibilidades, né? Então é interessante a gente falar sobre isso, porque quando você vem aqui para esse multicast que a Cintia estava, e você vai selecionar para cada cliente a playlist que você tem ali. Ai, mas a mesma playlist eu posso fazer para todos? Pode, também. Mas é você quem determina, tá? Você deixa ali a quantidade de clientes que você vai encaminhar o tratamento de uma vez só, e cada um deles tem a lista de transmissão, tem a sua playlist ali já determinada para que seja enviado. E isso aqui a gente tá até colocando lá no grupo da assinatura, a gente está, à medida que a gente vai criando essas playlists, a gente está postando lá no grupo de assinatura. Por Isso. exemplo, criei uma playlist, esses dias eu criei uma playlist para luto, né? Então, eu pesquisei quais são as homeopatias, quais são os florais que a gente pode utilizar para luto, né? A gente também, vou contar aqui para vocês que eu e Simone, a gente está desenvolvendo um assistente de AuScan que está ficando bem legal mesmo. Gente, vai ser incrível o quanto vai nos auxiliar em tudo isso, né? Mas no caso não é a gente que faz, não é, por exemplo, você coloca lá a pessoa segurando o bastãozinho lá e o aparelho vai dizer o que tem que fazer na pessoa. Isso só é presencial que é feito, é isso? Ou não tem? Esse OSCAN não tem isso? Tem, né? Eu não peguei todas as aulas, nem todas as lives ainda. Simone, esse sistema, esse software do AllScan, você pode sim fazer análise presencial, você também pode encaminhar a playlist, mas a ideia principal e a frequência do AllScan é realmente poder você poder trabalhar de forma à distância, tá? A gente tem o condutor ósseo, você tá com o seu aí? Se deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Ah, Quando a assim já gente pegou. quando a gente Ótimo. faz as análises presencialmente, a gente pode utilizar o condutor ósseo, que não é na orelha, é aqui na frente desse ossinho aqui na frente da orelha, tá? Ele vai analisar aqui através desse osso, tá? E aí você vai usar ele para fazer os escaneamentos, todos os escaneamentos, que ele vai aumentar a precisão dos escaneamentos, das varreduras da análise, tá? Eu E recomendo se não for para quem. presencial, é só o que a pessoa conversar comigo e o que eu senti que ela está, é isso? Não. Então, isso aqui ele aumenta a precisão quando a gente faz presencialmente. Quando a gente faz à distância, a gente vai fazer a análise através. A gente vai contar só com o campo. A gente vai fazer a análise através do campo mórfico. É assim que o All-Scan trabalha. Então, para isso que a gente precisa da foto, dos dados da pessoa da voz, né? A gente cria uma assinatura energética ali da pessoa. É como se fosse um endereço para onde o All-Scan vai enviar essas frequências e ver como o campo daquela pessoa responde. É Ah, parecido entendi. com quando a gente Entendi. fala da constelação familiar. Quando a gente faz Sim. a leitura de constelação familiar, o que a gente está medindo é o campo.
né? Certo. Então, ali, E uma então, pessoa deixa eu só na UTI, terminar de explicar, só um minutinho. tá? Então, quando a gente tem, quando, por exemplo, o constelador ele vai fazer uma análise do campo, certo? Então, o que ele tá, ele vai pegar ali às vezes, o pessoal que faz com alguns bonequinhos, né? Tem várias formas de fazer. O que ele está medindo ali, o que ele está tendo acesso é o campo mórfico, ou o campo morfogenético, né? Então, ele vai ler o que aquele campo está informando. E isso pode ser feito à distância, porque o campo não tem limites de tempo e espaço. A gente está falando de algo que é frequencial, né? Então, o AlScan, assim como o EMORF, ele faz a leitura, a biorressonância, essas análises todas à distância através do campo mórfico. Isso facilita muito para gente que atende, que faz atendimento online, né? Para nutricionistas, todos os profissionais da área da saúde que fazem esse tipo de atendimento online, tá? Boa noite, Tá, Cíntia. entendi. Obrigada Boa aí. Só noite, depois você Cíntia. me responde em UTI, como é que faz? Quando a pessoa está em coma. Quando a pessoa está em coma, você pode criar uma playlist você pode primeiro fazer o escaneamento da pessoa, ver quais são ali as questões principais, o que que ela está precisando. Depois, a partir disso, você vai criar, da mesma forma, você vai criar a playlist de reprodução, testa na biorressonância quanto tempo que aquela pessoa precisa de envio por dia. É sempre legal a gente treinar, né? Utilizar o pêndulo, utilizar a radiestesia, né? Para esse tipo de tratamento, ajuda muito, é muito importante. E aí você coloca para enviar. Tá bom, Cíntia. Obrigada pelo esclarecimento, viu, meninas? Imagina. Cíntia, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz o curso com você, né, e com o Luiz. Em relação a que você falou aí dessa lista de reprodução personalizada e enviar para o grupo, eu ainda não consegui fazer isso, não consegui. E eu assisti a aula já várias vezes. Quer dizer, eu criei a minha lista é, com o meu grupo lá, tá escrito grupo família e tudo. Só que quando eu vou ao Multiscan, me dá a questão de etapa de verificação de otimização de cada um, sinais restritos e a abrangente, mas explorar esse lado aí que você falou, dessa lista de reprodução personalizada, se você pudesse voltar aí, porque eu não peguei. Inclusive, você falou o negócio da flor aí, que eu achei interessantíssimo, como você falou, né? Que a gente sempre acrescenta alguma coisa, que essa questão da flor também eu não sabia. Vamos fazer assim, para a gente porque as pessoas, né, a gente não tem que repetir a mesma coisa que já foi falado. Depois a gente faz uma chamadazinha, eu e você, e aí eu te ajudo, porque você deve estar tendo alguma dificuldade de mexer na ferramenta mesmo, tá? Bom, Porque não tem muito segredo, assim, realmente é só entrar lá e colocar para fazer os envios. personalizado? Dentro do CEF, você vai lá em Multicast. Mas eu acho que você deve estar fazendo algum erro ali na hora de mexer mesmo, de escolher as coisas. Uhum. Depois a gente faz amanhã a gente pode fazer uma chamada rapidinho, ou então depois que terminar aqui, aí eu te mostro como que faz, Bom, tá? beleza. Tá. Eu acho que ela deve estar fazendo multiscan, pelo que ela falou. Então Pode tá ser. vendo aí essa questão. Né? Alessandra, por favor, realmente assim, chama a gente que a gente vai ter todo o prazer aí de poder te auxiliar. Eu acho que você está fazendo multiscan, não Uhum. multicast. São coisas diferentes. Um vai escanear e o outro vai tratar. Não, eu entendi a diferença desses dois. Só Tá. que a lista de reprodução que para tratar todo mundo de uma vez eu não entendi. É exatamente esse que eu acabei de mostrar.
Como Isso. que a gente faz o tratamento ali do grupo? Ela deve estar fazendo algum erro na hora de selecionar as coisas. Mas Chama a gente para a gente poder te auxiliar e fazermos juntas, tá, tá bom, tá? tá bom. Vamos então. Tem algumas perguntas aqui, se gostaria de entender quem que perguntou. A Marta. Eu gostaria de entender por que fazendo a varredura da mesma pessoa em horários diferentes, as respostas são muito divergentes. Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque é muito importante que a gente entenda que o All-Scan ele está medindo as frequências naquele momento. Então, nós somos seres mutáveis. As nossas frequências elas estão mudando o tempo todo, conforme algo que a gente comeu, conforme algo que a gente sentiu, conforme algum pensamento que veio e tomou conta. Então, não tem como essas frequências serem as mesmas ao longo do dia, né? Se eu ficar aqui sentada muito tempo, daqui a pouco o meu chakra sacral vai ficar alterado, que está uma estagnação ali na região do chakra, certo? Então, isso está sempre mudando. Sempre que vocês forem fazer análise, vocês vão ver que vai dar uma análise diferente. O que que é importante? A gente procurar os padrões, aquilo que vai se repetir análise após análise. Por isso que a orientação, né, dos, do Loran, né, das pessoas que fizeram, né, que criaram o All-Scan, é que quando a gente vai fazer um All-Scan pela primeira vez da pessoa, que a gente faça algumas análises da pessoa em diferentes horários do dia, para que o All-Scan entenda melhor como que aquela pessoa funciona ao longo do dia. Então, quanto mais análises a gente faz, mais o sistema vai entender a pessoa, como ela funciona, e mais ele vai ficando preciso em relação às análises, tá? Então, é legal eu ter uma ficha onde você vai anotando, né, aquilo que você viu que é importante. Procure padrões em análises diferentes. Então, a gente tem a análise dos sinais vitais, que vai dar lá para a gente o terreno biológico, né? Então, ela vai dar ali. Os órgãos, o hemograma, vai dar ali vários marcadores, né? Aí a gente vai lá e faz uma varredura abrangente, que vai ver, por exemplo, cada órgão e vai dar um número de porcentagem do ideal. Então, quando aparece lá no abrangente a porcentagem do ideal, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que fica mais fácil visualizando, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui abrangente, tá? Essa aqui é a varredura abrangente, onde ele vai varrer várias estruturas do corpo, né? Então, a gente tem aqui o relatório dessa paciente, por exemplo. E aí, a gente sempre vai ter aqui a parte do corpo que ele está olhando, aqui no caso, as artérias, né? E a porcentagem do ideal. Então, essa porcentagem do ideal, aqui, o ideal é sempre zero, que esteja em zero. Quanto maior o número que estiver aqui, é como se fosse assim, mais esse órgão ou esse sistema, ele está longe do ideal. Então, quando está assim, 25 ainda é pouco, né? A gente diz que a gente começa a se preocupar quando está acima de 40 aqui, 40% fora do ideal. Aí já é algo para você prestar atenção naquele marcador, porque pode ter alguma coisa importante ali, tá? Por exemplo, vamos ver se tem aqui algum marcador 48, o sistema linfático da cabeça. Então, isso aqui já está acima de 40. Então, eu poderia vir aqui outros dias, né, e fazer novamente, selecionar esse sistema e fazer novamente a varredura para que o All-Scan equilibre. Então, eu vou estar fazendo não só uma varredura, eu estou fazendo um tratamento disso aqui que apareceu mais desequilibrado, né? Então, assim, todos esses que aparecerem aqui abaixo de 30, por exemplo, não é importante. Você vai marcando, né? Então, apareceu
Vamos supor que apareceu aqui, o fígado apareceu em 50, né? E aí eu olho lá no Vitals, né, nos sinais vitais, e aí dentro lá dos parâmetros de fígado, quando eu venho aqui, por exemplo, sinais vitais, né? Quando eu venho aqui dentro da parte de fígado, deixa eu encontrar. Aqui, fígado e vesícula biliar. E aí, aqui, se tiver vários vermelhinhos, aqui, vários marcadores fora da faixa ideal, então, tudo que está fora da faixa ideal vai estar nessa coluna aqui, que são os marcadores que aparecem em cor vermelha ou laranja, né? Uma cor meio, um amarelado, assim, meio mostarda. Não é mostarda, né? É um laranja mais forte, um amarelo mais alaranjado. Então, tudo que está fora da faixa ideal está nessa coluna. Então, se aqui tiver cheio de marcador aqui, laranja ou vermelho, eu já sei que esse fígado e essa vesícula não estão muito bem. E aí eu vou juntando as coisas, entende? A gente vai juntando os marcadores e vai compreendendo melhor ali. E aí você vai anotando isso na ficha da pessoa. Então é assim que a gente vai conseguindo entender melhor ali os padrões, tá? Ficou claro? Isso é importante que fique claro, Marta. Ô, Cíntia, só repete para mim, tipo assim, o marcador de... Ele tem que estar até quanto para estar bom? Geralmente é assim. Acima de 30 já está um pouco desequilibrado, já, Ah, né? sim. Mas você vai realmente se preocupar é acima de 40. Ok. Acima de 40, aquilo realmente é algo que você vai. Se for, por exemplo, um fígado, aí você já tem que pensar o que está acontecendo com esse fígado, né? Será que está com alguma falha ali na metabolização das toxinas? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode entrar com alguma erva? Como que a gente pode ajudar? A gente pode criar uma playlist ali de desintoxicação do fígado, de suporte para o fígado. Então, são coisas que você já vai começar a traçar estratégias mesmo de tratamento, tá? Entendi. Obrigada. Você pode também confirmar, né? Perguntar para a pessoa como ela está se sentindo. É sempre importante, assim, a clínica, ela é soberana, né? Então, a gente não se baseia só nas leituras das análises, a gente tem que confirmar com os sintomas do paciente, né? Ver de acordo com a sintomatologia dele, né? Com o que ele está trazendo de questões. Então, você sempre vai confirmando, tá? Ô, Cintia, e Sim. lá nas frequências tem um negócio lá escrito fígado alargamento. O que seria esse fígado alargamento? É quando o fígado fica inchado, né? Eu acho que tem um nome isso, eu não estou me lembrando agora. Tem um outro nome, né? E é importante também, né, a gente ter em mente que a cada análise, toda análise, ele vai ter também a sua otimização dessas frequências. E quando a Cíntia fala de observar padrões, é justamente nisso, porque você vai verificar que um estado inicial, mesmo com a reparação do próprio all-scan, ele não mudou. Então, são coisas que você deve observar também. Isso, porque o All-Scan ele sempre vai fazer. Primeiro, ele faz Isso. uma varredura, né? Então, deixa eu abrir aqui. Faz a varredura e otimiza. Sempre a gente faz primeiro a varredura, e aí ele vai ler, é como se ele tirasse uma foto de todos esses marcadores aqui, né?
sensibilidade, sangue, chakras, funções gastrointestinais, meridianos, funcionalidade física, toxicidades. Ele tira uma foto de como a pessoa está naquele momento e depois, em seguida, ele vai fazer ele vai fazer a otimização das frequências. O que que é isso, essa otimização das frequências? Tudo que ele encontrou que está fora da faixa ideal, ele vai mandar uma frequência de correção. Então, por quê? Porque o All-Scan já sabe qual é a frequência ideal de cada um dos marcadores, né? Então, por exemplo, você tem aqui, né, o chakra aqui do terceiro olho, né? O Ajna Chakra, né? Então, ele já sabe qual é a frequência ideal desse chakra. Quando ele faz a varredura, ele vai, por exemplo, ele leu lá que esse chakra da pessoa está em 250 Hz. E ele já sabe que a frequência ideal desse chakra saudável é 340 Hz, supondo, né? Estou chutando aqui. Então, o que que acontece? Ele está em deficiência, por isso que ele marcou aqui em azulzinho, baixo. Ele está mais baixo do que a frequência ideal. Então, ele vai mandar a frequência de 340 Hz para o campo da pessoa para lembrar a esse chakra, de como ele deve estar. Então, é como quando você manda esse impulso, quando ele manda esse impulso, ele está ajudando esse corpo a lembrar da frequência ideal. Então, ele vai receber um impulso para que ele volte para o estado ideal. E aí, aqui, ó, depois da otimização, ele ficou verdinho, que é normal, ele equilibrou, tá? Então, às vezes ele equilibra, às vezes ele não equilibra, que nem o chakra sacral, ele não conseguiu equilibrar. Se ele não conseguiu equilibrar, é porque é algo mais complexo, né? Só através dessa otimização do All-Scan ele não conseguiu dessa vez. Talvez você tenha que fazer outras varreduras, talvez você tenha que entrar com terapêuticas. Então, o que que eu posso fazer para ajudar a equilibrar esse chakra, né? Dentro das suas terapêuticas, do Reiki, da cromoterapia, né? Como que você pode fazer? Até aqui ele tem, ele vai falar, né? O que que pode estar relacionado. Então, esse chakra, o sacral, né? Problemas uterinos, de bexiga, dificuldades sexuais. Aí você já pode perguntar para a pessoa: você tem alguma dessas questões aqui relacionadas? Né? Porque quando é algo que não está equilibrando, é porque pode ser uma coisa mais antiga, pode ser um problema mais crônico, que ele não está conseguindo equilibrar. Já o que ele consegue equilibrar, aquilo não é tão importante, porque aquilo estava dessa forma, mas ele conseguiu corrigir, né? Então é algo mais simples, foi uma correção mais simples. Pode acontecer também, por exemplo, aqui no chakra da garganta, que ele estava equilibrado e desequilibrou depois da otimização. Sempre que alguma coisa desequilibra depois da otimização, isso aqui é um ajuste temporário, porque o All-Scan ele conta com o quantum de energia que a gente tem no corpo. Então, às vezes ele tira um pouco de energia de um lugar e manda para o outro para balancear. E nesse processo, alguns marcadores eles desequilibram depois da otimização. Mas a gente já sabe que tudo que desequilibra depois da otimização é uma coisa temporária, que o próprio corpo ele se ajusta em seguida. Então não são marcadores importantes para a gente, tá? Mas é bom explicar isso aqui também, porque isso aqui pode acontecer e é uma dúvida frequente. Ah, mas esse Os- marcador desequilibrou depois da otimização. Esse você não vai considerar, não é importante dentro da sua leitura, tá? Uma coisa que é importante também é sempre você, antes de fazer a varredura de qualquer cliente, que você faça a sua limpeza e o seu escudo energético, tá? Isso é bem importante antes de fazer qualquer varredura, que você se preocupe em fazer isso no seu perfil, tá?
no seu cadastro. Isso é bem importante. E tudo isso que a Cíntia colocou, ele é bem importante no sentido, por isso que a gente não deve trocar as fotos, porque o próprio sistema, o scan, ele vai aprendendo através das varreduras que são feitas, tá? Ô Simone, deixa, igual a Cíntia estava falando, então quando você faz uma análise no paciente, o próprio Oscan já dá uma equilibrada ali no paciente, né? Só na parte de análise, é isso? Exatamente, exatamente. Aqui na América, por exemplo, para vocês terem ideia, a maioria dos assinantes aqui eles fazem para uso próprio mesmo, sabe? De fazer a sua varredura manhã, tarde e noite, e para ir ajustando e fazendo as correções. É muito comum as pessoas assinarem aqui com esse intuito de uso pessoal mesmo, e poder fazer aí a reparação ao longo do dia, todos os dias. Aí, no caso, nem precisaria estar fazendo uma frequência específica, né? A própria varredura, Ah, ela já equilibra um não, pouco, não né? equilibra, mas eu acho que quando a gente está falando de alguma questão de que requer tratamento, não dá para falar que a playlist é dispensável, porque não é, né? Porque na playlist você vai fazer coisas bem mais específicas ali, né, para a Exato, pessoa. Então, é diferente, são coisas diferentes. isso mesmo. Se tem uma outra dúvida aqui, minha dúvida boa noite, o Rogério Lima está perguntando, minha dúvida, tem alguma contraindicação, por exemplo, para grávidas? A contraindicação para grávida são as mesmas contraindicações. Não, você não tem problema fazer análises, fazer as varreduras, né? Agora, quando você for fazer envio de tratamento, você não vai pensar em coisas fortes para grávida, porque não é, por exemplo, gravidez não é momento de desintoxicar. A desintoxicação a gente tem que fazer antes de engravidar, e não enquanto está grávida, né? É um momento de cuidar, de tonificar sangue, tonificar rim, né? A gente vai fortalecer aquela gestante, vai nutrir, né? Tratar muito de dar nutrição para ela, mas a gente nunca vai pensar em desintoxicar, em fazer coisa, nada muito forte. Nada que seja muito forte é bom para grávida. Então, isso seria contraindicação, seria em termos de tratamento, mas em termos de biorressonância, de análises, não tem. Você pode fazer em bebês, em crianças, em grávidas, não tem nenhum problema. É muito bom, inclusive, porque como as grávidas não podem tomar muitos remédios, a fitoterapia, a maioria das fitoterapias, elas não são indicadas para grávida, você consegue tratar frequencialmente, né? Então, você consegue colocar homeopatia, você consegue colocar coisas ali que ela está precisando e que às vezes ela não poderia, por exemplo, usar um remédio alopático, né? Então, você consegue colocar ali o frequencial, é, de alguma homeopatia, de algum tratamento sutil, tá? A Marcela está nos perguntando, uma questão que tem surgido no meu grupo é como oferecer e vender a avaliação e o tratamento. Então, isso é muito individual, né? Porque aí cada profissional vai ver dentro da forma de tratamento que você faz, né? Dentro aí do espectro de tratamentos que você faz, você vai agregar uma análise, mais um tratamento. Você vai agregar ali a biorressonância, é, ou os envios de frequência mesmo, né? Se você atende online, é ótimo, porque dentro lá do tratamento que você faz, você pode acrescentar a biorressonância, né? Agora, em relação a valores, é muito variado, assim, tem pessoas que cobram caríssimo, e tem pessoas que, né, depende do lugar que você está atendendo, depende muito da região, do tipo né, das pessoas, porque às vezes um mesmo tratamento, você vai numa clínica de medicina integrativa caríssima, né, o mesmo tratamento ali vai custar R$ 1.000, né?
E às vezes em alguma uma outra clínica mais simples, numa outra região. Então, em relação ao valor, é muito variável, né? Mas Mas eu acho que, Cíntia, me desculpe, mas eu acho que o que a colega está tentando perguntar aí, também no meu grupo surgiu essa dúvida, não é bem em questão de valores, mas como vocês já têm experiência, a gente que está começando agora está querendo entender qual seria então a melhor forma de oferecer esse serviço. Então, a gente não está falando em termos de valores, se um vai cobrar 100, um vai cobrar 50, mas como que seria mais viável? Então, seria pegar a sua expertise, a experiência da Simone também, e vocês falarem isso, para nos dar um norte. Eu também havia entendido os dois, das duas formas, e até ia falar depois da Cíntia. Vocês podem fazer, e aí também é muito individual. Por exemplo, eu faço tratamento, tenho clientes que eu trato eles de forma mensal, tá? Eu tenho um paciente em específico que ele precisa, ele não quer ficar fazendo um tratamento continuado, ele quer só resolver um determinado problema. Então, vocês têm que pensar, peraí, quantas varreduras eu preciso fazer, né? Quantas varreduras você vai entregar para esse cliente? Quantos tratamentos, de qual a periodicidade de tratamento que você vai enviar para esse cliente? Tá certo? Ah, eu vou enviar, porque aí tudo é o que você vai oferecer. Eu tenho, por exemplo, tratamentos de varredura e tratamento por 15 dias. Eu tenho varredura mais tratamento por 30 dias. Eu tenho varredura para tratamento em uma semana. Porque se é uma questão pontual, eu trabalho assim, tá? Mas aí a gente tá só realmente assim compartilhando e colocando dessa forma para que vocês possam aí pensar da forma. E aí tudo vai depender da demanda e da forma que você trabalha. Se esse tratamento ele vai ser presencial ou à distância. Tudo isso é importante. Se vai juntar os dois, entende? Ai, olha, eu vou ouvir 2 vezes na semana, porque tem pacientes, tem clientes que eles querem presencial e a gente tem que respeitar isso, né? Porque a gente vai juntar com o tratamento à distância, porém ele quer vir até a clínica fazer. Então, vocês podem ir montar aí as terapêuticas que vocês entenderem que vocês têm demanda para isso, seja para tratamento pontual de uma semana, seja tratamento para 15 dias, seja tratamento para 30 dias. E aí cada um vai desenvolvendo a forma que você acha que seja melhor, por exemplo, sabe? Eu acho que inicialmente a gente sempre tem que pensar que a gente precisa fazer pelo menos umas 3 varreduras, né, Si, para a gente poder identificar os padrões. Então, isso é fundamental inicialmente. E aí, após a identificação desses padrões, você vai montar aí a terapêutica aplicável. Eu, por exemplo, tudo que eu penso em fazer, de acordo com a junção do que eu vi no relatório do AuScan, com a anamnese do paciente, e o que eu penso, até através da minha prática, tudo eu testo no meu aurímetro se uhum, aquilo é pertinente. Inclusive, se os tratamentos eles devem ser diários, uhum. entende? Então é importante vocês entenderem que vocês têm essa liberdade de poder pensar realmente da forma que for melhor, tanto para você enquanto profissional, como para o seu cliente, tá? Se vai ser uma Não, questão macaxeira não. pontual. Oi. Acho que Realmente, seu microfone está aberto, Marta. né? Então, é importante a Perdão. gente, imagina, é importante a gente ter essa liberdade de realmente poder criar essas terapêuticas que for melhor tanto para você como para o seu cliente, tá Porque certo? E ali quanto a valores, é o que a Si falou, vai depender muito de local. O mesmo tratamento em São Paulo, na Zona Norte, custa um valor.
um preço, né? Eu vou dizer assim, um preço, porque valor é valor agregado, realmente. Na Zona Norte é um valor ou preço, na Zona Sul é outro. Estando numa cidade grande é um valor, estando numa cidade de interior é outro. Então aí vai depender muito da geolocalização de cada um também, né? Vou mostrar para Desculpa, vocês, assim. é uma coisa, não gratidão, acho que deu uma clarada aí para as pessoas, né? Mas, por exemplo, isso aqui fica na minha mesa aqui, porque isso aqui, isso aqui é ferramenta de trabalho, são os biômetros, tá? Então, eu uso os biômetros, eu não uso, a gente não usa só o Allscan, porque ele não vai te dar todas as respostas que você precisa dentro de um tratamento. Então, você viu que a pessoa precisa desintoxicar. Aí, dentro da sua prática clínica, você pensa: bom, a pessoa está cheia de metais tóxicos, eu preciso passar uma zeol, vou passar uma zeólita. E aí, você vai testar. É bom para a pessoa? Sim ou não? Você vai testar no Pengo. Pega lá um biômetro de sim ou não, e aí você vai testar. É bom para essa pessoa? Coloca ali o. Tenho aqui, ó, papelzinho com o nome da pessoa escrito, né, em letras de forma com a data de nascimento, em caneta preta, né? Você coloca ali no biômetro e aí você vai testar, tá? Por onde eu começo? Qual que é o sistema que está mais comprometido, que eu preciso começar esse tratamento? Porque o scan me deu muita informação, mas eu não sei por onde que eu começo, onde que é mais importante. Então, você vai lá, vai pegar um biômetro de sistemas corporais, por exemplo, né? Biômetro de sistemas. Aí você vai, é, o tempo, né? Isso que a Simone falou, tempo de tratamento. Você pode pegar um biômetro de tempo e ver quanto tempo de tratamento essa pessoa precisa. Você vai testando. A primeira coisa que eu testo é esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente vê, qual é o nível de energia da pessoa. Então você testa e você já vai ter uma noção até do nível de consciência dela. Se a pessoa está muito baixo ali, você já sabe que a sua linguagem vai ter que ser diferente, porque você tem que se adequar a forma de compreensão do quanto aquela pessoa vai conseguir compreender, né? Então, você já consegue ter uma noção aqui de várias coisas, porque aqui também tem o estado interior, né? Tem aqui em Hertz. E aí você vai testando, Ju. Você faz o all-scan e faz também vai fazendo também os seus testes, tá? Porque aí você vai ter uma noção bem ampla mesmo de como você vai fazer o tratamento para aquela pessoa, como que você vai se orientar no tratamento para aquela pessoa, tá? Será que a É, gente mostra aquela formato do assistente, se para as pessoas? é, posso falar? Mas tem Pode mais uma falar. perguntinha. Pode falar, Marta. Oi, primeiro, obrigada que quando você estava tirando a dúvida em que eu perguntei sobre essa quantidade de avaliações, né? Não quantidade de avaliações, mas que a gente fazia avaliação e tinha, cada vez dava diferente, aí você falou que tinha que fazer certas quantidades para poder ter o sistema conseguir ter essa otimização, né? Obrigada por isso. O microfone realmente não estava funcionando naquela hora, depois entrou aí de enxerido. Desculpa. Imagina, e principalmente para verificar padrões, tá, Marta? Isso é importante, você verificar padrões ali que se permanecem. É isso Pronto. aí, Aí tá? a minha pergunta ainda continua sobre isso, mas de uma forma diferente. Com relação a isso de padrões, é um relatório muito grande e o Scan é ótimo porque faz uma varredura rápida. Se a gente for fazer toda essa varredura no aurímetro, a gente leva aqui 1 hora, 2 horas aqui no mínimo, porque é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for fazer essa varredura e ficar fazendo comparativo, a gente vai gastar muito tempo também, né? Então, vocês disseram que está aí, Simone, né? Eu vi que aí toda da inteligência artificial vai criar esse aplicativo, alguma coisa para facilitar a gente de conseguir fazer até esses padrões de forma mais fácil, porque para a gente pegar um relatório pela manhã, pegam à tarde, pegam à noite, se a gente for tentar avaliar cada um, eita, esse aqui deu isso a mesmo, esse também. Então, isso que você vai criar é algo que vai ajudar nessa questão?
para poder a gente colocar os relatórios lá e ele trazer essa, essa observação para aqueles padrões que se repetem? É, uma coisa que é importante na sua pergunta, Marta, eu acho que antes de qualquer coisa, nós temos que deixar determinado, delimitado, acho que essa seria a palavra melhor empregada aqui, como é o meu tratamento, como é o meu atendimento com o cliente. Porque você concorda comigo que diante de tantos padrões que é apresentado pelo Allscan, se eu tiver que falar tudo, eu acho que eu vou atender uma pessoa por dia e olhe lá. E É, né? é isso que está acontecendo comigo. Não Eu não podemos marco mais isso. 2 pessoas por dia, porque não consigo mais determinar horário, porque eu quero falar, eu acabei fazendo vários cursos de várias coisas e aí a gente fica louco. Então, a Sim. gente faz o aurímetro e aí eu também faço biomagnetismo, e aí à distância ainda consigo limitar, mas quando a pessoa está presencial, pronto, aí eu vou fazer estimulação disso aqui, vou testar mais um pouquinho ali, aí faz o scan que deu diferente, então agora vamos avaliar isso. Então aí tá tomando o dia inteiro. E aí eu não sei nem como Não. precificar isso. Não, e o pior de tudo, que diante de tudo isso, na ânsia de poder reparar tudo que precisa ser reparado, muitas vezes o profissional ele acaba se perdendo, o cliente sai com mais dúvida do que quando chegou, e isso você acaba não tendo essa eficácia prática mesmo. Então, é o que eu aconselho. Eu acho que todos aqui já devem ter passado por isso, né? Porque a gente estuda tantas coisas e quando o paciente está ali na nossa frente, a gente quer poder entregar o máximo para ele. Só que Uhum, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós temos que fazer o básico bem feito. O que eu tô falando por mim, tá? O que eu verifico primeiramente na pessoa, o terreno biológico dela como está. Eu acho que a partir daí, porque aí é diferente você começar a tratar alguém agora que começou como em relação com alguém que você já vem tratando ao longo de um tempo. Entende? Porque você já mudou muitas coisas daquele paciente, aquele cliente, que você já desintoxicou, ele já está com o terreno biológico dele um pouco mais limpo, um pouco mais equilibrado. Então a gente não pode perder, diante de tantas informações que a gente tem, esse é o ponto, de perder o padrão do seu atendimento. Peraí, primeiramente, o que que eu vou analisar nesse paciente? Porque se a gente for, de verdade, se a gente for falar para o paciente de todos esses marcadores que a gente vê aqui no Allscan, você não vai conseguir. Você não. vai criar muita dúvida sobre o que está sendo feito. Acho que esse é um ponto Uhum. muito importante do cliente para com o profissional, que é você que está atendendo. Então, eu vou falar da minha prática, e depois até o que gostaria que a Cíntia também falasse dela, eu acabo pegando aquele paciente que está chegando agora, o que que eu vou ver? Eu vou ver alérgenos alimentares, sensibilidade alimentar, primeiro de tudo. A gente verifica metal, a gente verifica micro-organismos, sabe? Tudo que acaba bagunçando todo um terreno biológico, eu começo por aí. Porque se a gente for analisar tudo, eu acho que é o que eu falei, eu ainda falei brincando, mas é muito verdade. Você, quando se dá conta, você está com uma pessoa na sua frente há 4 horas, e isso não é nem um pouco produtivo. E eu acho que a gente também não dá para querer fazer milagre, salvar a vida do paciente em uma sessão, né? Imagina quantos anos a pessoa levou para criar todos aqueles desequilíbrios, porque as pessoas hoje em dia elas não chegam com um padrão de desequilíbrio, elas chegam com 10. Ah, eu tenho azia, tenho refluxo, aí eu tenho uma tosse que não sara. Aí eu tenho um problema de uma dor no joelho, então assim, são muitos fatores, né? Que claro, como a Simone falou, quando a gente limpa o terreno biológico, só de fazer isso a gente já elimina vários desses fatores, porque a causa está lá no terreno biológico, intoxicado, né? Mas além disso, a gente vai por etapas, né? Porque a pessoa ela chegou, ela quer o que que ela quer? Ela quer um alívio para aquilo que ela está sentindo.
Então, você também vai tratar uma coisa por vez, você não vai querer tratar, resolver todos os problemas da pessoa de uma vez. Mesmo porque senão você vai passar uma lista gigantesca de coisas para a pessoa tomar, de suplementos, de não sei o quê, e ela não vai fazer nada daquilo, vai ficar muito caro, aí ela não vai comprar, né? Então, Exato. a gente vai para aquilo que é mais importante, levando em consideração o que a pessoa está me trazendo, porque é uma dor, ela te traz uma dor, que ela quer um alívio para aquela dor, né? Então, você vai traçar uma estratégia pensando primeiro nessa questão, que é uma questão importante para a pessoa. Então, você vai ver, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa com tosse, né? Uma tosse seca de muitos anos. Então, eu fui tentar entender de onde vinha essa tosse. E aí é, eu fui olhar quais os patógenos que ela tinha e que poderiam estar relacionados com essa tosse, tá? Então, eu já vi alguns ali que poderiam ter relação, né, com o quadro dela. É, Fiz alguns testes nos biômetros também para entender a raiz, o que está causando essa tosse, né? Então, eu fiz uns testes ali, saiu questão de alimentação. Então, fui olhar na parte dos alimentos que não eram biorressonantes, saiu muita coisa lá de feijões que não eram biorressonantes para ela, e laticínios. Então, já pedi para cortar os laticínios, porque eu entendi que a tosse dela tinha raiz na questão alimentar também. Então, já pedi para cortar os laticínios, cortar os feijões por um tempo, para a gente, e fiz todas as prescrições terapêuticas, tá? Dos suplementos e tudo mais. Ela tinha várias outras questões, tá? Que não deu tempo, não vai dar tempo de entrar. Isso a gente vai ver em outra questão de acne, são outras coisas que a gente vai ver Num depois. outro momento, Por né, Si? prioridade, num outro momento, em um outro atendimento, você vai ver outras coisas. Porque e isso é uma coisa que a gente precisa aclarar para os pacientes, que a gente não vai tratar todas as coisas de uma vez, porque não é inteligente, não é estratégico, né? A gente E precisa. nem possível, né, Si? Não E é nem possível. possível. E nem possível. Essa é a verdade. Sempre tem, por exemplo, eu identifiquei que tinham questões emocionais ali importantes envolvidas com a questão do paciente. Então, eu já passei um floral também, porque já vai dar uma acalmada ali no emocional, né? Então, você vai escolher algumas coisas para dar um suporte para a pessoa, para ela se sentir mais aliviada, né, com aquela questão que ela está trazendo, fazendo todas as correlações. Eu acho que a nossa cabeça de terapeuta, gente, né? Parece que são várias equações, pelo menos a minha, não sei vocês, assim, mas parece várias equações, assim, que aí eu conecto com a medicina chinesa, eu olho para a língua da pessoa, eu vou conectando todas as coisas, assim, para poder ver o que que realmente está por trás daquilo, né? Porque às vezes você vai, você não consegue tratar um sintoma se você não resolver. E se você não resolver ali, por exemplo, esses dias eu tratei uma outra A pessoa causa. com várias questões, mas entre todas as questões ela tinha sinusite. Sinusite a gente sabe que tem um quadro por trás de síndrome fúngica, né? E aí a pessoa me contando os medicamentos que ela tomava, ela falou que ela tomava um desses prazóis, que é um antiácido, né? Então, o que que acontece? A pessoa tá lá tomando os prazóis, deixando, ou seja, destruindo a acidez estomacal. E se o estômago não está ácido como deveria, né? O que que vai acontecer? As micotoxinas fúngicas que ela ingere através da alimentação, a gente sabe que milho, amendoim, as castanhas cheias de fungo, né? Aquilo vai passar para dentro do corpo, vai chegar no intestino e vai criar lá aqueles biofilmes fúngicos, né? Aquela coisa toda. Então, não tem como tratar a sinusite se ela não parar de tomar, não parar de tomar o remédio, né? Então, assim, você podia passar meu homeopatia, não sei o quê, um monte de coisa para tratar a sinusite dela que não vai resolver enquanto não tirar a medicação. Então, são vários fatores, né, que a gente vai concatenando para poder ver o que é mais importante ali dentro do quadro daquela pessoa. Então, o All-Scan, ele é mais uma ferramenta, né, que ajuda nesse diagnóstico.
E Sim. a IA, você quer falar do assistente? Vou falar agora. Aí você pode O explicar. nosso assistente, primeiro eu acho que é importante a gente elucidar como que vai ser esse assistente, né? Nós estamos desenvolvendo realmente um assistente de inteligência artificial e que não dispensa tudo isso que a gente falou até agora, né, Cíntia? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque não existe. Tem um sócio que ele fala que não existe almoço grátis. Eu acho engraçado até a expressão. O que eu quero dizer com isso, né? É que realmente a gente precisa ter o conhecimento prévio básico para que a gente possa usufruir e tirar o maior aproveito da inteligência artificial. Né? A SOMEAI é quem está desenvolvendo o nosso assistente para o Allscan. Eles já têm alguns outros assistentes de prateleira que eles desenvolveram na saúde integrativa, que é muito interessante. Você utiliza o assistente, mas você tem que ter toda esse raciocínio clínico que a Cintia acabou de falar. Só que você vai potencializar muito isso. E nós estamos, assim, querendo desenvolver esse assistente justamente para auxiliar-nos nesse raciocínio, sabe? Do que pode estar, o que tratar primeiro diante de tudo isso. Porque a gente sabe que a gente tem que ter feito, a gente tem que fazer essa anamnese inicial, e aí é o que a falou, e é muito verdade. Nós vamos colocando as coisas, medicina chinesa, e vai vendo outras coisas, né? Deixa eu ver como está a sua língua, e a gente vai cruzando essas informações para ser muito mais assertivo, tanto nesta análise inicial, né, nesse diagnóstico, que a gente não pode nem utilizar essa palavra, mas realmente nesta análise, vamos dizer assim, para poder fazer a melhor, prescrever o melhor plano terapêutico para o cliente. Então, essa inteligência artificial, ela vai ser extremamente útil para nós neste sentido. Tá? Ah, mas não é um botão só. Não. Eu acho que a gente consegue utilizá-la, vai otimizar muito primeiro, acho que otimiza muito o nosso tempo, que eu Uhum, acho que é fundamental isso. Né? sim. Então, para quem ai, quem que vai poder fazer uso dessa ferramenta? Inicialmente, nós temos a equipe de todos os profissionais da saúde que assinam ao Scan, assim como o nosso grupo do Telegram. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando aqui sobre o grupo do Telegram. As pessoas que já são assinantes, depois a gente vai sinalizar lá. A Alessandra está dizendo aonde que encontra as playlists que a gente já colocou lá de forma que foi elaborada, já pronta e colocada lá. Mas esse canal do Telegram são para os assinantes da ferramenta já, tá? Então, Simone e Cíntia, as pessoas que não são assinantes não estarão nesse grupo? Não, este grupo é da nossa equipe que já faz uso do Allscan, da ferramenta. Tá? Então, esse assistente de inteligência artificial, ele vai vir realmente para revolucionar aí a nossa prática clínica, principalmente otimizar o nosso tempo. E, inclusive, também uma tremenda ferramenta para estudo, porque ela responde de acordo com o saber de quem está perguntando, tá? Ela vai se aprofundando conforme o seu saber. E isso é interessante, e é muito interessante. E o mais interessante ainda, que ela vai, quanto mais você utiliza, mais treinada ela fica, ou seja, ela vai se tornando uma ferramenta cada vez melhor. Tá? Então, a gente não está poupando esforços, né, Cíntia, de poder criar as melhores ferramentas para nos auxiliar com o Allscan, na leitura e na prescrição aí terapêutica, o que for melhor para o nosso paciente, tá? E se tem mais uma perguntinha aqui, que eu acho que é só para a gente não ficar sem resposta, a Daniele está perguntando: vi que não tem muitos agentes patogênicos para tratamento. É possível tratar isso somente com o Allscan? Ele realmente não tem tudo ali, tá? Para tratamento dos patógenos.
Então, você vai ter que fazer com de outras formas, fazer com os frequenciais, por exemplo, se for para tratamento online, né? Aí seria o tratamento com os frequenciais ou com fitoterapia específica para cada patógeno, né? A ideia é que dentro do assistente a gente tenha esse material também. Então, se apareceu lá um ascaris, né? Qual fitoterapia que eu posso utilizar, né? A gente está colocando informação, né? A gente tá no momento, ele não está pronto ainda porque a gente está colocando informação lá, e é muita informação, né? Que Sim, precisa, por exemplo, vocês vão ter, assim, de acordo com o quadro, né, da pessoa, quais são as frequências homeopáticas que você pode utilizar, quais são os florais, né? Isso tudo já tem lá no assistente, você já consegue utilizar. Mas a ideia é que tenha todos esses materiais aí de fitoterapias, né? Tudo que você pode utilizar. Não só frequencialmente, você poderia também passar um frequencial, uma fitoterapia para a pessoa tomar, realmente, fitoterapia, os chás, né? Tudo sim. isso. E para vocês terem ideia como que ele vai funcionar, é importante, a Someai, ela disponibilizou, e eu não sei ainda se está, eu preciso até verificar com eles, se ainda está disponível para vocês testarem e ver como é que funciona. É bem interessante, diante do que a Cíntia falou agora, eles têm alguns assistentes específicos de micro-organismos, da homeopatia, do tratamento natural, eles têm o Natures, então é bem interessante dar uma olhada nisso. A ideia é que o nosso AuScan funcione da mesma forma, tá? Da mesma forma, assim, podendo otimizar aí demais a nossa prática clínica, né? A gente tem tido muitos relatos o quanto tem otimizado o tempo. Eu acho que isso é o mais importante. Não sei quem que falou aqui no início, né? Que acaba ficando 2, 3 horas só testando no aurímetro. É É, complicado, né? Quem não ficou, né? Eu, pelo menos, eu comecei com aurímetro, eu passava 2 horas e meia, 3 horas testando. Comecei a ficar com dor no braço, né? Porque é complicado, né? Ainda bem que existe um Allscan e outras ferramentas aí de biorressonância para nos ajudar. E a gente tem que vê-las assim unir, né? realmente como aliados, né? E como unir as ferramentas, porque o aurímetro ele não é dispensável de forma De alguma. forma alguma, não dá, né, Si? É porque ele vai te dar muita precisão sobre o que você vai indicar para a pessoa, se aquilo isso aqui está certo. Você imagina o tempo que você vai economizar se Muito. você só pensasse, eu eu vou passar uma espinheira santa, né? E aí se a pessoa vai tomar a espinheira santa não vai funcionar, né? Exato. Você testa antes, isso aqui é bom para a pessoa? Quantos por cento? Quanto por cento essa espinheira santa vai ajudar a resolver o problema digestivo da pessoa, né? Exato. Tem que ser no mínimo 70% para aquilo, para você poder indicar, né? Então, isso, você ganha muito tempo de tratamento, muito tempo de, assim, você vai ser muito mais assertivo, né, no seu tratamento, e você vai ganhando confiança ali com o paciente, né? Sim. Então, é muito bom. Sim, já são 10 para as 9, acho que infelizmente já chegando ao fim, nós pretendemos fazer, né, esse encontro. Você quer falar, sim? Eu só falar, assim, que para quem já tem, assim, tem IAs aí é, que tem a parte de medicina integrativa. Então, assim, vocês podem já ir testando com esses gratuitos, né? Que já tem muita coisa, né? A gente até colocou o link lá Para no. saber como funciona, né? É, é claro que o assistente específico do Allscan ele vai ser muito mais completo, né? Ele vai ter muito mais coisas que são específicas do Allscan e tudo mais. Mas esses prompts, né? Vocês já podem ir testando, utilizando eles também, que já ajuda bastante a também ter uma noção, né? Então você vai colocar lá, você vai gerar o PDF, a gente colocou o videozinho lá no grupo do Allscan, como que gera o PDF, e aí você vai colocar o PDF dentro do assistente, Do do assistente para ele fazer a prompt. E análise, aí pede para ele exato. fazer análise, ele vai separar por tópicos.
né? É bem interessante. A Simone está falando aqui, eu quero, pois eu uso esses assistentes. O uso é maravilhoso da Someai, me ajuda muito. Então é interessante a gente realmente, e é bom a gente desmistificar essa coisa de que, ai, ele vai funcionar sozinho. Não, gente, não funciona sozinho, não. A gente precisa muito, muito do profissional, principalmente, né, na área da saúde, né? Se não tem nem o que dizer. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma, né? Pois É, não. quando tem essas vitaminas, essas substâncias aí para agregar para colocar no corpo do paciente, né? Para fazer a frequência, isso aí ela não vai precisar tomar no físico mesmo, vai ser só na frequência? Vocês que já têm mais experiência já fizeram isso e realmente cobre essa falta depois? Outra coisa, nesse grupo daqui a pouco só vai ter Simone, né? Porque eu já estou vendo duas aí, três comigo. Várias Simones, é Pois verdade. é. Então, se é suficiente ou não, o que você vai colocar lá. Sempre você a testar é a melhor resposta, porque não tem como a gente falar sim ou não para isso, né? Você vai testar, é suficiente esse envio de frequência à distância para essa pessoa? Sim ou não, né? Talvez seja, talvez para Mas a aquela pessoa experiência de seja. vocês, a pessoa não precisa mais usar? Isso que eu estou querendo saber. Não precisa mais? Vai ficar sem a falta da vitamina? Vai corrigir? Depende, Não sei se eu fui clara depende. Eu na pergunta, entendi, eu acho que eu entendeu? entendi. Você está Ah, dizendo que uma vez fazendo o tratamento biofísico, a pessoa não vai mais precisar fazer uso do bioquímico? É isso que você está me isso, é perguntando. isso. É isso. Não. Não, não podemos Não. falar desta forma, mesmo porque a gente também tem outras possibilidades além do tratamento frequencial biofísico à distância, nós podemos impregnar numa prata coloidal, nós podemos impregnar num fitoterápico para ele fazer uso diário, e tudo vai depender, porque tudo é muito relativo e cada pessoa é um universo, essa é a verdade, né? Cada pessoa é um universo, então. O que a Cíntia falou é muito verdade. Nós não podemos dispensar o uso do aurímetro, do pêndulo, porque é ele quem vai nos dizer até o que combinar nessa suplementação. Sim, é isso mesmo. A gente não usa uma coisa só, né? A gente entra com, a, com as frequências, a gente entra com suplementação, a gente entra com frequencial, são várias coisas, né? Para a gente conseguir realmente ter sucesso ali naquele tratamento, tá? Sim, eu acho que é isso, acho que respondemos Vamos todas as fazer um perguntas. sorteio? Eu queria só falar antes do sorteio, eu gostaria só de colocar esse Free Pass que vamos oferecer hoje para vocês na forma de sorteio. Ele é um produto que nós adquirimos e compramos, né? Se é importante vocês saberem que nós estamos oferecendo para vocês de forma aí gratuita para quem for sorteado, né? Mas quem tiver interesse, ele também pode ser comprado, tá? Mas nós vamos poder fazer esse sorteio de tal forma para que vocês tenham a oportunidade realmente de quem ainda não é assinante de poder usar e experimentar aí a ferramenta. Tá bom? Então, assim, eu espero assim profundamente de quem for o sorteado, realmente, que possa fazer, porque são só 6 dias. Então, para que vocês tenham, assim, a consciência do valor disso, certo? De 6 dias, então, de vocês poderem realmente utilizar e experimentar a plataforma, porque ela é realmente incrível, tá? Porque senão a gente acaba, depois, e aí se você for usar só num dia, você não vai conseguir tirar todo o proveito aí de que você poderia testando todo ao longo de uma semana, vamos dizer assim, porque o tempo dele é curto, é realmente para teste, tá bom?
Mas é uma boa ideia, né? O AlphaPass, porque ele Sim, você vai poder, antes de fazer a sua assinatura, você vai poder experimentar, fazer os envios, sentir o efeito, testar com a família inteira, né? sim, sim. Muito legal. Então vamos para o sorteio. Vamos lá, vou aqui compartilhar a minha tela. Estamos em 31 pessoas. Importante dizer que quem serão, o sorteio será aí só com as pessoas presentes, tá certo? Coloquei aqui. é, Assim que tem mais experiência nisso, eu ainda estou aprendendo. Acho que eu coloquei todo mundo. Fui fazer. Quantas pessoas estão, se você consegue, Tem, tem aí a tem uma numeração? pessoa que está com iPhone que aí não tem o nome. Quem que está com iPhone? Quem é? E Tá tem escrito também outra iPhone. pessoa que está como usuário do Zoom. Se vocês puderem nos falar aqui quem são, tá, tem o Bom, nome como. eu tô com o notebook e tô com o celular, porque eu tinha ido tomar banho, não queria perder nada, eu levei o Só celular. fala para mim, usuário do Zoom, quem é? Igual, quem é? User, que é você, quem é o user? Quem mais aqui que Quem está é o user e faltando? quem é iPhone, o iPhone? iPhone, acho que é o meu, Nívia. Nívia, Nívia. põe para nós, Nívia, só para a gente fazer Nívia. aqui o sorteio direitinho. Acho que são esses que estão faltando. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tá. É o iPhone, o user e o usuário do Zoom, que está sem nome. É, Creio que seja isso. O user, o Zoom, eu tô no notebook, no Zoom. E tô Cadê? no Qual o seu nome? iPhone. Qual o seu nome que você está Simone, falando? eu tô no Ah, é a iPhone, Simone. Simone o eu quê? tô no O iPhone com user é a Simone. Simone Simone, e tô isso. no PC com o Zoom. É Simone do Tô quê? nos dois. Ah, você está nos dois. É você, é a mesma usuário do Zoom e user é a Simone. É Simone para tudo, então. Não, eu acho que é outra Simone. Simone Patudo é outra, que ela tá aqui como Simone Patudo. Qual que é o seu nome é o quê? É Simone do quê? Simone, usuário do Zoom, user. Qual é o seu sobrenome? Eu vou Acho que... desligar do iPhone, pode ser? Fala para nós qual é o seu sobrenome, Simone, por favor. Simone Galvão. Galvão, ok. Pode, sai de um, fica só em um. Perfeito, porque senão fica em desvantagem com os Não, demais. não, Tá, eu vou agora eu já sair do coloquei. iPhone então, tá? Tá bom. Agora eu já coloquei aqui, a gente já vai sortear, tá? Então tá todo mundo. Boa sorte a todos. Boa sorte. iPhone de Fernanda. iPhone de Fernanda. Fernanda, fale conosco. Quem é Fernanda? iPhone de Fernanda. Tá aí? É. Uma das condições que a gente colocou é que a pessoa estivesse presente aqui com a gente, né? Então a gente precisa falar. Fernanda, você está nos ouvindo? Estou. Ai, que Eu. bom! Parabéns! Cadê, Obrigada. cadê você para a gente fazer um Eu tava print tentando aqui? achar os botões aqui. Cadê a Fernanda? Abre essa Cadê? Você tela tá vendo? para a gente fazer um print aqui da tela com a sua foto. Tá me vendo? Tá vendo, Si? Ah, não tá aparecendo. Ela Não? tá. Para mim aparece, Si. Para você não tá aparecendo? Pra mim também aparece. Ah, aqui, agora sim. Ah, tá. Fazer um printzinho. É. Parabéns. E conta para nós, Obrigada. Fernanda, você ainda não é assinante do Allscan? Ainda não. Já conhece a ferramenta? Conta um pouquinho para nós. Conheci através da Cíntia. Ai, que legal. Ela já fez alguns para mim. Ai, que bom. E gosto bastante. Ai, que bom. É importante você saber, Fernanda, que nesse período de teste, o que você precisar de nós, por favor, nos chame, tá? Vamos nos falar, vamos ter a oportunidade de nos falar, porque eu vou te passar o acesso de como você tem que fazer, vou te dar todas as instruções, tá?
Tá? E no decorrer aí desses, como são só 6 dias, passa muito rápido, né? Conte conosco no que você precisar, Ah, tá? obrigada. Para você poder aí obter o melhor do software, para você realmente experimentar a ferramenta por completo. Ah, pode deixar, vou explorar bastante, Ai, aprender o máximo que puder e ai, que usar bom. aí muito. Ai, parabéns, muito bom. Obrigada, Depois você obrigada. conta pra gente como que foi sua experiência e tudo mais. Ah, é, eu acho que é importante você depois compartilhar com a gente, tá, Fê? Tá bom, tá bom. De tudo, como foi, o que que você achou, qual foi a sua impressão. Pode deixar. Ai, obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Bom, É, gente, seguindo para o final, se, a por gente, favor, palavras toda sua. a gente falar que a gente vai fazer outro sorteio de novo na. A gente vai marcar um outro encontro, que a gente ainda não sabe exatamente se vai ser na semana que vem ou se vai ser na outra, porque tem umas viagens aí no meio, né? Mas logo a gente vai avisando lá no grupo. Quem não tá no grupo do Allscan, gente, pede o link pra gente, tá? Que a gente Sim, coloca vocês lá no grupo, porque a gente vai avisando desses encontros lá no grupo, tá? Do Allscan. E aí a gente vai oferecendo, cada encontro a gente vai oferecer Alpha Pass para vocês, que a gente quer que vocês testem, que vocês experimentem essa exato. ferramenta. E quem quiser adquirir, quem não quiser esperar o sorteio, quiser adquirir os Alpha Pass com a Simone, só falar com ela, tá? Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá? E o intuito desses nossos encontros periódicos é justamente não só para apresentar a ferramenta, como para tirar dúvidas, seja de análise, seja de varredura, seja de tratamento, realmente aí podermos de alguma forma contribuir aí para a utilização da máxima dessa ferramenta maravilhosa que é o Scan. Muito bem, gente. Então, gratidão a presença de todos vocês. A gente espera Obrigada. que vocês experimentem essas ferramentas que são muito incríveis e só a gente usando e fazendo para a gente ver, né? É verdade. Então, gratidão e seguimos aí juntos. Muito obrigada, obrigada a todos pelo tempo despendido aqui conosco, foi muito bom, uma ótima noite. E o que precisar de nós, estamos à disposição, só nos chamar, tá bom? Obrigada, pessoal. Sim, muito obrigada por hoje. Ah, tá, querida. Até mais. Tchau, tchau.